Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo de comunicação, agora na parte 2, parte final. Nós vamos falar sobre algumas estratégias propriamente ditas de como persuadir, convencer e trazer o nosso paciente para mais próximo da gente, certo? A primeira coisa que, dando continuidade ao último vídeo, né, que eu falei em relação ao julgamento das palavras, é em relação a impor ideias. Vamos lá, voltar lá para aquela ideia do fumante. Todo mundo sabe que fumar faz mal, todo mundo sabe o que é prejudicial, né? E se eu falar, pense em duas abordagens, certo? Vou pensar em 3 abordagens. A primeira é você impor, seu João, você não pode fumar, chegou no nível que seu pulmão já está comprometido, você pode chegar a morrer. Isso, pela literatura, é dado que questões impositivas têm pouco poder de mudança de comportamento. Segunda, por associação. Seu João, você sabe, por exemplo, um carro que fica com óleo velho, lá antigo, rodando, viajando com esse carro e não trocar esse óleo. Esse carro não pode chegar a dar defeito? Esse carro não pode buscar algum problema nesse carro, e aí você tem que vir com o mecânico, você vai ter que gastar mais dinheiro, você pode ter que perder peças desse carro. Então a mesma coisa acontece com o seu pulmão. Se você continuar fumando, é como se você estivesse colocando óleo ruim dentro do seu corpo, e seu corpo está sempre viajando, ele está sempre se movimentando, você caminha, você faz suas coisas do trabalho, enfim, você faz tudo isso. E daqui a um tempo, possa ser que aconteça que seu corpo venha a ter alguma patologia ou até mesmo alguma disfunção muito grave a ponto do senhor chegar a falecer. Então, essa é uma estratégia de associação. Eu associei para que seu João entenda por uma coisa que ele entende no dia dele, que é o carro, para que eu tente persuadir ele. Essa também é uma forma impositiva, ou seja, eu estou dizendo para seu João que ele tem que parar de fumar. Outra estratégia, e a terceira que eu mais gosto de usar, mas infelizmente ela é mais difícil de ser usada, é por questões reflexivas. O que é isso, né? Você vai chegar para o paciente, seu João, por que o senhor fuma? O que é que te instiga a fumar? E aí ele vai te contar uma história. Seu João, como foi que você começou a fumar? Com quantos anos? Por que você começou a fumar? Seu João, o que é que o cigarro é para você? O que é que o cigarro simboliza? O que é que o senhor sente quando o senhor está fumando cigarro? E ele vai trazer uma história. E provavelmente essa história vai ser de fuga. Ou seja, ele fuma porque ele se sente bem, ele fuma porque ali é a válvula de escape dele, ele fuma porque aquilo relaxa o corpo dele, entendeu? Isso não sou eu que estou dizendo, é seu João. Seu João refletiu sobre as perguntas que eu fiz. E aí no final, lembra do resumo que eu falei no vídeo anterior? Eu vou chegar, seu João, então o senhor fuma por conta disso, disso e disso, né? Então, seu João, o fumo, a pessoa que fuma, ela tem maior, e vamos supor que o seu João tem uma dor no ombro, tem uma maior probabilidade de ter dor no ombro. O cigarro influencia. E aí, vamos tentar, seu João, o que o senhor acha? O que você acha, certo? De a gente fazer o seguinte... Vou no limite do senhor. Vamos ver qual o mínimo de cigarro que o senhor pode fumar. E vamos usar de outra estratégia. Aí depende da avaliação do paciente. Usar de outra estratégia. Vamos supor que o seu João goste de capinar, de trabalhar na roça. E vamos usar de capinar na roça para que o senhor se sinta aliviado também. Uma coisa que você goste. Então, eu usei da estratégia de fazer o paciente refletir o porquê que ele fuma. Usei da estratégia do paciente refletir quais são os benefícios e malefícios que o cigarro está trazendo para o dia a dia dele. Isso tudo em pergunta, certo? E aí ele me respondeu. E eu usei o resumo e eu botei uma pergunta não, uma escolha para ele fazer. E aí, seu João vai ter a mudança de comportamento ou não. E isso depende com o tempo. Isso aí nem sempre acontece em uma única consulta, tá? Mas, enfim, entenderam a diferença de você impor para seu João que ele tem que parar de fumar e você fazer com que seu João reflita
se ele deve ou não parar de fumar? Da mesma forma que mudar o hábito de fumar, nós também podemos usar essa estratégia para mudar o hábito do sedentarismo, que é muito importante para o nosso paciente, mudar o hábito dele ao depender do como ele se porta no trabalho em relação ao estresse, em relação a como ele absorve as energias em relação às outras pessoas. Então, tudo isso vai ser uma forma reflexiva do paciente interagir com você para que ele crie as próprias conclusões. E aí a gente já entra em um outro tópico, que é a tomada de decisão compartilhada. Vamos supor que o paciente tem uma disfunção biomecânica no ombro e ele precisa fortalecer romboides, serrátil anterior, trapézio médio, trapézio inferior, os músculos periescapulares, certo? Eu tenho que fazer um estímulo de ganho de força, de ativação desses músculos. E aí o paciente não gosta de academia. Ele não gosta de ficar lá fazendo treino de academia porque ele acha repetitivo, não gosta do ambiente, enfim, ele não gosta. Então você pode utilizar de outras estratégias junto com ele, certo? Até exercícios domiciliares em casa, com elástico, com peso, com saco de arroz, com saco de feijão, ou até mesmo ir para uma outra estratégia como Pilates, ou até mesmo um funcional, entrar em acordo com o profissional da educação física para que faça um treino personalizado para ele. Então, tudo isso é para que tenha uma tomada de decisão junto com o paciente. Lembre que quem decide geralmente é o profissional de saúde, mas quem tem que fazer é o paciente, não é? Então, nada mais justo do que o paciente participar dessa decisão junto conosco. Então, essa tomada de decisão compartilhada com o paciente, ela é muito importante. Continuando, essa tomada de decisão junto com o paciente, ela é muito importante porque quem vai mudar o comportamento não é você, é o paciente. Então, ele tem que ajudar e vocês têm que entrar em um consenso juntos para que aquilo seja realizado, não só na clínica, mas também fora dela, certo? Então, a decisão compartilhada ela é muito importante porque ela aumenta a aliança terapêutica e ela aumenta a probabilidade do paciente interagir com o tratamento, aumentando a autoeficácia, que é muito importante, principalmente em casos crônicos. Outra coisa agora é a entrevista motivacional, ou seja, é aquela conversa que você vai ter com o paciente. E aí, você vai trazer, eu gosto de trazer em 3 pontos. O primeiro é a elucidativa, ou seja, o paciente vai despejar para você tudo que ele acredita, como ele acredita que aquela dor surgiu, o que ele acredita que causou a dor dele, por quantos profissionais e exames, e aí se vai de coisas que já passaram pela cabeça dele, o que ele já deixou de acreditar, o que ele acredita atualmente. Ou seja, você vai trazer tudo isso e absorver através de uma escuta ativa, beleza? Tranquilo. Depois, você vai ver com o paciente a possibilidade, olha lá, a possibilidade de você ajudar, trazer uma informação nova para esse paciente. Ou seja, vamos supor que esse paciente tenha a crença que a postura dele tá fazendo com que a dor lombar dele surja. Já sabemos, por A mais B na literatura, que postura não gera dor lombar, seja uma postura, como se diz, errada ou certa. Não existe isso, existem posturas mantidas. O ideal é você não se manter em uma única posição por muito tempo. É sempre bom trocar de postura, trocar de posicionamento. Mas ele acredita fielmente que é porque ele fica sentado que a dor lombar dele surgiu. Então, como é que eu quebro a crença desse paciente? Quebrar a crença não. Como é que eu compartilho dessa informação com o paciente, certo? Você tem que ter primeiro, você tem que ouvir tudo que ele traz, entender, acreditar que aquilo é a verdade absoluta para ele, através de uma escuta ativa. Quando você vê um momento que sua aliança terapêutica já está boa, que nem sempre isso é numa consulta só, 2 consultas, 3 consultas, isso aí vai levar um tempo. Quando você vê que sua aliança terapêutica tá boa, você é mudar o nome, né, de vez em São João. Ô, Dona Maria, olha, quanta criatividade. Oi, Stephanie, eu posso trazer uma informação nova que eu vi no estudo, bem interessante? Ou se não, oi, Stephanie, eu posso trazer uma informação nova para você em relação a esse assunto de postura, entendeu? Você vai interrogar o paciente se ele te dá a liberdade
de trazer uma informação nova para ele. E aí, depois dessa informação nova, você vai elucidar novamente, você vai perguntar para o paciente. E aí, depois dessas informações, o que você acha da sua dor? Ainda acredita que sua dor é por conta disso? E deixe sempre claro que o paciente não tem que concordar com você, que o paciente tem a posição dele. É tanto que eu costumo fazer o seguinte, quando eu passo algum exercício, para ver se aquele paciente piorou, melhorou ou continua igual, eu não falo, tá melhor. Por quê? Porque a tendência dele é falar, tá. Por quê? O paciente tá vendo que você tá utilizando de várias técnicas, de terapia manual, de exercício, de dry needle, de liberação miofascial instrumental, enfim, todas as técnicas para a melhora dele. Então, se você pergunta para ele se você tá se sentindo melhor, a tendência dele é dizer que tá melhor, justamente porque é empatia. Ele tá vendo que você tá dando o seu melhor, então ele quer se sentir melhor, menos dizendo isso para você. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu faço algum tipo de técnica ou algum tipo de exercício, eu pergunto, você está se sentindo melhor, igual ou pior? Porque eu trago ideias, eu trago opções, na verdade, para esse paciente, justamente para ele não dizer o mais óbvio que tá tudo bem, entendeu? Aí nessa última fase da entrevista motivacional, que é a elucidação, você tem que mostrar para o paciente que você está aberto a escutar, que ele escutou, entendeu o que você falou, mas que ele concorda com o que ele viu na televisão, o que ele viu no comercial. Então você tem que ter uma aliança terapêutica muito boa com o paciente, uma liberdade para com que ele confie em você, independente da informação que ele te passar. Certo? Essas são algumas informações em relação à comunicação que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tanto nos comentários aqui do Instagram ou do YouTube, quanto lá no meu Instagram, que é @Flavia_Diana, com 2 A no final. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus colegas e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.